A versão que vamos usar do Regulus nessa análise é a dos livros de Re:Zero, porque além de ser a versão original da história, o anime cortou várias cenas e fez mudanças que fizeram o Regulus parecer mais fraco do que ele é. E vale lembrar que os livros de Re:Zero têm duas versões, a versão digital e a versão física, e ambas têm certas diferenças. Na versão física algumas cenas são refeitas, informações adicionais são colocadas e cenas são cortadas, mas por causa das perguntas dos fãs que o autor de Re:Zero responde, nós sabemos que certas coisas são cortadas apenas pelo limite de páginas, mas continuam sendo canônicas. Então para essa análise a Light Novel será usada como base principal. Porém, se alguma cena da web novel não tiver sido reescrita e não contradizer a versão da Light Novel, ela vai ser considerada. Gojo, Sukuna, Goku, Saitama, Naruto e Luffy terão todas as suas informações canônicas utilizadas, ou seja, databooks, novels e seus mangás serão considerados, e essa é uma discussão bem mais simples do que parece. Sem a autoridade da ganância, o Regulus é só um humano comum, tanto que a própria novel cita que os atributos físicos dele eram piores do que os do Subaru, ou seja, se conseguirem burlar a sua invencibilidade, a vitória é garantida. Porém, se eles não conseguirem, a vitória é do Regulus por conta de várias habilidades que eu vou explicar agora. A autoridade da ganância tem dois poderes principais. A primeira é o coração de leão, onde o Regulus pode tirar o seu próprio corpo do fluxo temporal, e ele também pode fazer isso com os objetos e pessoas que ele toca. E com isso o Regulus ganha um arsenal gigante de habilidades, porque além de sair do fluxo temporal ele também pode escolher quais conceitos afetam os alvos do coração de leão. A primeira dessas habilidades é ter estamina infinita. O Regulus não se cansa e não precisa respirar, comer, beber água, e de bônus ele também não sente dor. Além disso, como o estado do seu corpo é imutável, ele tem a habilidade passiva de ser invencível. Além da defesa absoluta, o Regulus também tem o ataque absoluto. Coisas simples como pedras, terra e até o ar viram armas mortais que ignoram resistência. E o motivo disso é simples, como explicado pela novel. Por essas coisas não poderem ser afetadas por meios externos, ao invés de pararem com a colisão, elas apenas passam direto por qualquer coisa que estiver no seu caminho. E mesmo estando paradas, elas continuam sendo armas mortais. E nós vemos isso com Reinhard, percebendo que tomaria dano caso andasse para trás, e o que tinha atrás dele era o ar, que estava sob o efeito do coração de leão. O Regulus também pode ficar imune a qualquer conceito que ele queira, e com isso ele ignora coisas como gravidade, inércia e a resistência do ar para aumentar sua velocidade. E um erro que as pessoas cometem é achar que o Regulus só seria jogado de um lado para o outro contra oponentes fortes, porém isso só acontece se o Regulus quiser, e isso é porque o Regulus pode negar o conceito de impacto e nada é capaz de afetar ele. Na web novel temos o Regulus usando essa habilidade várias vezes, e é aqui onde entra o fato do autor cortar coisas mas elas continuarem sendo canônicas. Porque essa habilidade tem mais um fator, pelo conceito de colisão. Ser negado, tudo que toca o Regulus é destruído. Na versão física todas as cenas dele destruído que tocava seu corpo foram cortadas, porém o próprio autor já falou sobre essa habilidade no seu Twitter. Ele sempre faz comentários e dá informações adicionais quando um episódio do anime sai, e ele comentou no episódio 3 da terceira temporada que se o Subaru tivesse dado um soco no Regulus ao invés de usar a autoridade da preguiça ele teria perdido sua mão, ou seja, mesmo que as cenas tenham sido cortadas pela contagem de linhas, essa habilidade continua sendo canônica. Ele poderia ter usado tudo isso com mais frequência para derrotar facilmente o Reinhard, a Emilia e o Subaru, porém como falado pelo próprio Regulus a luta inteira e reforçado pela narração da novel, ele só estava brincando com os três a luta inteira. Já o segundo poder da autoridade da ganância é o Pequeno Rei. Originalmente o poder do coração de leão era limitado a 5 segundos, porém o Pequeno Rei permite que o Regulus compartilhe um pseudo-coração com suas esposas,
E enquanto esse pseudo-coração existir, o tempo para o uso do coração de leão é ilimitado, e levando tudo isso em consideração, a questão é se algum dos seus 6 oponentes teriam uma forma de burlar sua invencibilidade. E nós já podemos começar tirando Gojo, o Sukuna e o Naruto. Nenhum deles tem ataques ou habilidades que possam burlar a invencibilidade do Regulus, nem mesmo o vazio imensurável, que é um ataque mental, iria funcionar. Porque a existência do Regulus está fora do fluxo temporal, o que inclui até mesmo seus sentidos e mente. E temos várias demonstrações práticas disso. No início do arco de Tristela, o Regulus encontra Emília e ele não é afetado pela capa dela, que, caso você não saiba, tem como efeito tornar impossível ver a aparência de quem a usa. E o Regulus também não foi afetado pela autoridade da Sirius, que faz as pessoas compartilharem emoções e danos. E é impossível não ser afetado pela autoridade da ira. O que é possível fazer é demorar para ser afetado por ter uma mente forte, como é o caso da Priscila. E nem mesmo Reinhardt, que é o counter de tudo dentro do verso, é uma exceção a isso. E outra opção é sair de forma momentânea do efeito por uma emoção intensa. E como sabemos, o psicológico do Regulus é extremamente fraco, e em nenhum momento ele teve alguma emoção intensa. Ou seja, foi o coração de leão que deixou ele imune à autoridade da ira. Levando tudo isso em conta, o vazio imensurável não faria nada com Regulus. Alguns até tentariam argumentar dizendo que o Regulus não passaria um Mugen. Porém, isso seria a parte mais fácil da luta. Como explicado pelo próprio Gojo, Mugen é apenas uma habilidade de desaceleração. E se o Regulus quiser, as coisas que estão sobre o efeito do coração de leão não são afetadas por absolutamente nada. Já com Saitama é algo bem parecido. Alguns poderiam argumentar que ele acabaria destruindo a Terra por acidente, assim como iria acontecer na luta contra o Garou Cósmico, o que acabaria matando as esposas do Regulus. Porém, isso é uma lógica falha, e o motivo é simples. Como explicado antes, o Regulus pode ficar imune a colisões, ou seja, além do braço do Saitama ser destruído, como o conceito de colisão não foi aplicado, nada iria acontecer com o planeta. Muita gente acha que o poder do Gear 5 é manipular a matéria, transformando as coisas em borracha. Porém, como mostrado no mangá, o poder dessa transformação vai muito além disso. Como dito no mangá, o poder de Nika é a liberdade e o corpo de borracha é só um efeito secundário da fruta. E o próprio Oda já explicou que a liberdade se refere ao Luffy transformar sua imaginação em realidade. Mas obviamente ele faz isso de forma inconsciente na maioria das vezes, e ele nem sabe que tem poder de manipular a realidade. Mas o fato é que ele tem essa habilidade e a usa constantemente. E como já vimos, a manipulação da realidade é algo que pode afetar o Regulus, como mostrado quando ele é afetado pela autoridade da vanglória. E mesmo que a autoridade da vanglória opere em um nível muito superior à fruta de Nika, isso não faz muita diferença. Porém, mesmo podendo afetar o Regulus, a manipulação de realidade do Luffy continua sendo inútil. E isso tem um motivo bem simples. O Luffy não sabe que tem essa habilidade, então ele se limita ao que vemos ele usar. O Luffy nunca causou dano ou negou as habilidades de um oponente com sua Toon Force. O melhor exemplo disso é a luta contra o Kaido. O que causa dano são os golpes do Luffy, o inimigo ganhar propriedades de borracha. E se este cara acaba não fazendo nenhuma diferença real. E quando ele deixa o Saturno e o Kizaru com propriedades de papel, a mesma coisa acontece. O inimigo ganhar as propriedades de outro material não causa dano nenhum. E o resto das coisas que o Luffy faz não são ofensivas. Ele cria efeitos sonoros, pássaros, faz os olhos das pessoas saltarem, cria objetos como um óculos e por aí vai. E ele só usou o seu poder de forma defensiva uma única vez, que foi quando ele rebateu um golpe do Saturno, o que seria inútil contra o Regulus. Afinal, mesmo que um objeto esteja sob o efeito do coração de leão, ele não consegue afetar o Regulus. E por último, o Goku. O argumento que os fãs do Goku usam para dizer que ele venceria é o Hakai, mas aqui entra um grande problema. O Goku não usou o Hakai contra o Zamasu, e essa confusão das pessoas acharem que o Goku tem o Hakai só acontece porque a explicação dessa cena só foi dada no arco do Granola, e ainda foi de forma indireta.
Como explicado pelo BIOS, quando o Hakai é usado, uma grande energia é liberada, e isso é algo consistente desde a sua primeira aparição. Quando BIOS usa o Hakai no Zamasu, acontece uma explosão. Quando Vegeta aprende o Hakai, toda vez que ele apaga alguma coisa, também acontece uma explosão. E quando o Vegeta percebe que o Granola consegue usar o Hakai, é porque aconteceu uma explosão. O que o Goku fez com o Zamasu foi a mesma coisa que o Vegeta estava fazendo no início do seu treinamento, quando ele estava tentando usar o Hakai pela primeira vez. E o BIOS também explica isso. Ele não estava apagando o alvo, ele na verdade estava destruindo o alvo usando o Ki. Já que nenhum deles tem um jeito de vencer com poder bruto, você deve estar pensando que eles poderiam tentar descobrir como o poder do Regulus funciona igual o Subaru fez, mas isso seria impossível. O Subaru só conseguiu descobrir como o poder do Regulus funcionava por causa do seu conhecimento sobre astronomia, junto ao conhecimento sobre latim, e as informações dadas pela Emília e pelo Reinhard. E mesmo com isso o Subaru não tinha certeza de como o pequeno rei funcionava. Ele só conseguiu deduzir que tinha a ver com as esposas do Regulus. Outro ponto que as pessoas falam muito é que o Gojo poderia ver como a autoridade funciona por meio dos 6 olhos. Mas isso é pura desinformação. O que os 6 olhos fazem é ver energia amaldiçoada em detalhes. E como a técnica é algo ligado à energia amaldiçoada, o Gojo vê como a técnica da pessoa funciona. Em resumo, nenhum deles tem como vencer o Regulus, ou eles iriam morrer tendo seus corpos destruídos no momento em que tocassem o Regulus, ou só perderiam pelo cansaço. Afinal, o Regulus tem estamina infinita. No momento em que os adversários ficassem lentos pelo cansaço, eles seriam derrotados por um único golpe, já que os ataques do Regulus ignoram resistência.